Olá, como vai? Começa mais uma edição do nosso Viva Bem e hoje nós vamos falar novamente sobre Educando Filhos, a nossa série, mas mais especificamente sobre a polêmica palmada. Gente, quem tem filho em casa, seja criança, seja adolescente, sabe o quanto é difícil manter o controle, né, emocional, o equilíbrio 24 horas por dia, sem perder a paciência, né? Mas qual será hoje em dia a melhor forma de educar? Dando uma palmadinha de vez em quando, colocando de castigo, só conversando? Vamos descobrir? Para isso eu tenho duas convidadas muito especiais, a Valéria Ribeiro, do site Filhosofia, terapeuta familiar, a nossa querida Thalita, também é psicóloga infantil e também adolescente. Meninas, muito obrigada pela participação. E a gente estava conversando um pouquinho antes que a palmada, né, muito infelizmente ou felizmente, não sei, usada por pais e até avós, é polêmica. Mas aí, o que vocês me dizem? A gente dá ou não palmada? Tem hora? Como é que funciona isso? Vamos começar falando um pouco, né, que hoje existe a lei da palmada. Ah, existe uma lei da palmada? Hoje existe uma lei da palmada. É a Lei 13.010 de 2014 e que ela, na verdade, veio e modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela foi criada em decorrência daquele caso do Bernardo, onde o pai, né, e a madrasta fizeram aquelas atrocidades terríveis. Sim. Então, a partir dali é que surgiu a lei da palmada e a coisa se tornou um tanto mais pública, porque hoje a gente sabe até de crianças que às vezes ameaçam de denunciar seus pais, né? Tem muito disso. E essa lei veio um pouco para disciplinar, né, o que é... E o que diz a lei, assim, na essência? Ela vai falar um pouco das questões de crueldade, do que não pode ser feito, né, que é lesões físicas, lesões também não só físicas, mas emocionais, quando você usa um pouco mais de crueldade, que você vai deixar realmente hematomas na criança, você vai machucá-la, não só fisicamente, mas também emocionalmente, né, porque a gente sabe de pais que muitas vezes eles não batem em seus filhos, mas a palavra muitas vezes, né, as ameaças que fazem são muito piores, machucam muito mais essas crianças e vão ser para o resto da vida, porque isso vai interferir na autoestima delas, né, na forma como ela vive no contexto social. Falando em autoestima, a Thalita Batista, que é psicóloga, né, especializada em tratamento para crianças e também para adolescentes, deve ouvir muito isso no seu consultório, né? Porque a Valéria falou, a gente tem que tomar cuidado, claro, né, com a palmada, não só com a agressão física, que isso é inadmissível em qualquer situação, né? Eu já vou dando a minha opinião aqui. Mas o psicológico, eu imagino que para a criança, de repente, tomar uma palmada numa festinha de aniversário, lá fez uma arte lá, né? Tomou uma palmada que não doeu, mas aquilo humilhou a criança na frente dos outros, né, Thalita? Eu acho que isso aí é terrível, não é? É totalmente prejudicial, né, para a criança, até porque muitas vezes a criança ela toma a palmada e ela não sabe por que ela está apanhando, né? Então a gente verifica hoje que a palmada muitas vezes ela é o último recurso no processo de educação. O último recurso. Então, olha só, gente, atenção, hein? É lei e é o último recurso. Então, assim, eu vejo muito em consultório assim, uma dificuldade dos pais de colocarem limite nessas crianças, né, de conseguirem impor regras no dia a dia, no cotidiano dessas crianças. E aí isso vai se perdurando, até que chega um momento em que a criança faz alguma coisa que os pais desaprovam e aí batem, muitas vezes sem explicar para as crianças por que elas estão sendo agredidas, seja fisicamente ou emocionalmente. Quer dizer, é um problema muito sério e muito complexo. A gente tem que, eu acho que é um misto de tudo, né? A boa educação é a conversa e, em último caso, uma palmadinha. O que você acha? Sim, né? A gente vai dizer que nunca vai bater numa criança, mas aquela coisa assim que você pega, às vezes, dá um tapinha na bunda, aquela coisa para a criança, né, realmente entender o recurso. Mas como disse a Thalita, é o último recurso, não é o primeiro recurso que a gente usa fazer isso.
hoje, principalmente com essa vida agitada que os pais levam, que tem muito pouco tempo para estar com seus filhos, eles não têm tanto tempo muitas vezes para explicar para a criança o porquê das coisas, né? Por que não deve fazer isso, ou por que não deve fazer aquilo, Sim. ou por que não é permitido. E daí, às vezes os pais chegam em casa já cansados e irritados, né? Porque tiveram um dia estressante e a criança se põe ali e ela acaba, né, sendo o momento que os pais despejam todo em cima dela do que eles viveram o dia todo. E elas nem sabem, como disse a Thalita, nem sabem o que está acontecendo. Mas aí é terrível. Sim, e as crianças muitas vezes o que elas querem dos pais, às vezes é só atenção, né? E a gente precisa ir aos poucos explicando para as crianças o porquê não, né? Quantas crianças a gente vê em shopping, né? Sim. Numa loja de brinquedo, porque é um brinquedo que se joga, berra. Sim, isso é uma cena comum. E quantas vezes os pais será que explicam para esses filhos, né, a condição financeira? Porque mesmo que a criança seja menor, a gente tem como explicar que hoje eu não tenho dinheiro, mas que outro dia pode, ou começar a explicar para essa criança que tem dia para ganhar brinquedo, não é todo dia. Então, isso é muito importante, né, essa conversa. E hoje os pais não têm tido tanto tempo para fazer esse tipo de conversa com seus filhos. E aí eles cometem erros básicos, que veja só, você falou os pais não têm tempo para ficar com a criança. Não tem desculpa. Eu penso assim, eu sou um pouco radical. Colocou filho no mundo, gente, tem que arranjar um tempinho. A criança não tem culpa, não é, Thalita? A gente tem filho, a gente tem o nosso trabalho, nós temos nós adultos que detemos o controle da situação, temos obrigação de incluir a criança no nosso dia. O que a gente tem verificado muito é que por conta dessa nova, dessa sociedade contemporânea, né, inclusive por conta das mães terem saído para o mercado de trabalho, a educação dos filhos ela está sendo delegada para outras pessoas. Então ela está sendo delegada para escolas integrais, para creches, para babás, para avós, né? Quando na verdade não é função dessas instituições ou dessas pessoas educarem os filhos desses pais, né? Então a gente vê que há um problema aí na questão de limite, o que eu posso, o que eu não posso, e a criança também fica confusa quanto a isso. Então, quer dizer, com a vovó eu poderia determinada coisa, eu posso determinada coisa, na creche eu posso, mas em casa eu não posso, ou vice-versa. Então, os limites que a criança deve ir internalizando conforme ela vai se desenvolvendo, ficam muito confusos também. E aí chega num determinado momento, por exemplo, como vocês falaram, né, numa loja de brinquedos, né, e a criança quer determinada coisa, como ela não tem esse limite estipulado, até onde é o meu espaço e até onde eu posso ir, né, com o outro, ela quer o desejo dela atendido, né? E aí se ela não tiver o desejo atendido, porque os avós, as creches acabam atendendo os desejos da criança e não permitem ela se frustrar, né? Porque é mais fácil. É mais fácil, né? E aí, hoje a gente vê também as tecnologias como substitutos da educação dos filhos, né? Não são só instituições, mas também tecnologias. Então a criança ela fica na frente do tablet porque é mais cômodo para os pais, né? Então tudo isso, essa nossa sociedade contemporânea, ela tem ajudado bastante nesse processo de dificuldade de internalização de limites e regras e vai acarretar numa educação muitas vezes falha, né? Como nas palmadas. Mas olha só, gente, é aí que mora o perigo, tá? Muita calma nessa hora. A gente vai continuar conversando após um rápido intervalo. Até já! E já voltamos com o nosso programa. Antes de dar continuidade, eu vou dar aquele recado que você já conhece, mas que nunca
eu tenho que deixar de repetir, né, gente? Que é Embracon, o consórcio cristão, que cabe direitinho no seu bolso, que vai te ajudar a adquirir a casa própria, uma moto, um carro, fazer uma viagem, pagar a festa de 15 anos da sua filha, uma viagem para o seu filho, sua festa de casamento, o que você precisar. Acesse esse link agora, fale com um dos consultores da Embracon, que tem 30 anos de experiência nessa área, e feche já o seu negócio. Embracon, você sabe, sonhar não tem limites. E, voltando ao nosso assunto da palmada, gente, o tema é polêmico, mas é muito importante. Nós recebemos algumas perguntas de alguns telespectadores e uma delas fala justamente sobre a parceria entre marido e mulher na hora de educar os filhos, seja dando palmada, seja dando bronca. Como é que isso funciona? Val, na hora que a gente está educando uma criança, né? Tá lá o marido, a esposa, um tem uma atitude enérgica e o outro está ali podando. Vamos supor, o marido está podando a esposa. Deve criar na cabeça da criança também uma confusão danada, né? Na verdade, a criança, quando ela sabe que existe, né, esse conflito entre marido e mulher, que eles não se concordam, ela acaba usando isso a favor dela. Então, muitas vezes, vamos pensar assim, a mãe é mais enérgica e o pai é mais dócil, permite mais, é mais permissivo. Então, normalmente quando a mãe dá uma palmada, a criança corre para o pai e o pai acaba né, brigando com a mãe, chamando a atenção dela na frente da criança. Isso é muito ruim, porque na verdade quando o pai faz isso, ele está tirando a autoridade da mãe. E ele precisa, né, não tirar essa autoridade, porque a mãe precisa. O que é importante é que o casal, se aconteceu isso, estão em desacordo, que eles conversem, mas façam isso a sós, longe da criança, né? É a questão de, às vezes um põe de castigo e o outro vai lá e tira do castigo. Já vi muitos casos assim. Né? E isso não pode acontecer, né? Se não estão de acordo da forma que estão educando o filho, cada um está de uma maneira diferente, é importante que sentem, conversem e que estabeleçam o que é certo, o que não é, o que vai poder e o que não vai poder. E mesmo daí aos poucos, né, essa coisa de se tá batendo e tá batendo demais e um dos companheiros, né, dos cônjuges não concordam com isso, que achem meios de isso ir diminuindo, porque realmente isso é prejudicial para as crianças. E eu imagino, Thalita, que isso aí a criança usa a favor dela, né? Essa discórdia entre o que ela falou, né? Usa a favor dela, né? Como a Valéria falou, usa a favor dela, né? Na verdade, eu não concordo muito com a questão da palmada, né? Discordo um pouquinho da Valéria, assim, nesse quesito, mesmo pensando como último recurso. Eu acho que não precisa ser o último recurso. E você tem filhos? Tenho. Você consegue não dar palmada? Eu consigo. Então conta pra gente como é que faz, por favor. Eu também sou contra. Eu também sou contra. Já, infelizmente, já dei umas palmadinhas, daquela de leve no traseirinho, mas eu sou contra. Eu acho que a gente deveria se controlar melhor. A minha opinião também é que não se deve bater. Eu acho que se a gente for, desde quando a criança é pequenininha, antes mesmo de falar e mostrando para ela a importância do não, né? Porque a gente tende a achar que a gente só pode falar não a partir do momento que a criança desenvolve a linguagem e que ela consegue entender o que a gente está falando. Entretanto, a criança pequenininha, mesmo ali próxima de 1 ano, 8, 9 meses, ela já entende o não. Então, se a gente começa a dizer para ela esse não, lógico que de uma maneira mais não verbal do que verbal, a criança ela vai internalizando o não e ela vai internalizando quais são os seus limites. Então, se esse não, ele tem uma continuidade, e aí eu acho que entra o que a Valéria falou, né? Essa parceria dos pais ao dizer não, e eu acho que isso é importante, a continuidade do não. Porque a gente verifica também que em alguns momentos é não, em outros momentos pode. Para uma mesma situação, às vezes. Então a criança, ela não internaliza, mas por que
Antes era não e agora não é mais não, agora pode. Então, se os pais eles conversarem, olha, então nessa situação sempre vai ser não ou sempre vai ser sim, e isso for se transformando numa continuidade no decorrer do desenvolvimento da criança, com certeza a criança ela vai internalizar esses limites, aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode, e aí mais pra frente a gente não precisa recorrer à palmada. Mas que maravilha, esse mundo é perfeito. E hoje, né, dizendo assim que eu não sou a favor da palmada, né? Na verdade, hoje existem até livros que ensinam sobre linguagens, né, mais positiva, linguagem não violenta, né, disciplina positiva. Existem livros hoje que podem ensinar os pais um pouco disso, como fazer isso que a Thalita está falando, né? Eu acho que existem muitas formas de você aprender a lidar com seus filhos sem ter que dar a palmada, sem ter que apelar para a palmada. Mas tudo vem do controle do seu tempo, do seu horário, da disciplina pessoal que a pessoa tem que ter, né? Porque a criança está ali para aprender com a gente, até mesmo o adolescente, né? O adolescente, ele cresce com aquela falsa impressão de que agora ele sabe tudo. Não existe isso. E a gente tem que estar ali pronto para orientar, para encaminhar, né? Mas aprendendo, ouvindo especialistas como vocês, procurando informações aí em livros, tem sites seguros, aqui o site Filosofia. Gente, aonde buscar informação, aonde você procurar se treinar para essa função, porque eu imagino que eu sou mãe, eu sei disso, mas na minha cabeça é a profissão mais complexa que existe, é a paternidade e a maternidade, não é? Olha, falei um pouquinho demais e a gente vai ter que chamar intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, já, não saia daí. E nós somos o Viva Bem, hoje falando sobre criação de filhos, a série Criando Filhos, e o assunto polêmico em pauta é a palmada, dar ou não. Eu fico pensando, meninas, assim, tem um passo a passo, né, para você evitar a palmada. Dá algumas técnicas pra gente, Thalita. Como é que a gente faz para não chegar na palmada? Me dê exemplos. Então, eu acho que, primeiramente, é conversar com a criança, né? Antes, por exemplo, se a gente sabe que a criança é uma criança que ela vai chegar no shopping e ela vai querer determinada coisa, vai querer entrar numa determinada loja, fazer um contrato com ela antes. Olha, então nós vamos passear em determinado lugar, no shopping, como você queria, vamos fazer esse passeio, mas eu não quero que isso aconteça. Então, vamos fazer esse trato, esse combinado? É uma possibilidade, né? Os combinados são super importantes, né, Thalita? Isso. Porque, assim, é aquela coisa, se você não cumpre o combinado, você pode ter uma punição que seja, da próxima vez que você quiser ao shopping, nós não vamos porque você não cumpriu um combinado. Exatamente. Ok, mas e na hora do shopping? Se ela não cumpriu, ela esperneou, o que a gente faz? Normalmente o que você pode fazer é pega essa criança no colo, tira ela daquele ambiente ali e sai sem falar nada. Pode dizer, estamos indo embora, ponto. E daí, é claro, chegando em casa ou um local mais tranquilo, vai explicar para essa criança por que eles saíram, por que eles foram embora, né? Muito mais, e dizendo assim, é muito importante isso, né? Dizer, porque você é bagunceiro. Não é isso. Nós fomos embora porque o seu comportamento não foi adequado. Você vai falar do comportamento da criança e não vai rotular ela como bagunceira, chorona, birrenta, porque é o que a gente diz para a criança, você é isso, né? E a criança começa a acreditar que ela é aquilo, porque ela está na formação de caráter, né, da identidade dela. Então, você vai dizer assim, olha, eu gosto muito de você, eu amo você, gosto de sair com você, mas esse seu comportamento não é adequado. Aí ela fica mais fácil para ela se autoavaliar. Eu não sou assim, eu tive um comportamento que não agradou a mamãe e o papai, vou parar com isso. Será que funciona dessa forma mesmo? Eu acredito que funciona dessa forma, né? E como a Valéria falou, essas falas, olha, você é muito bagunceiro, você é isso,
é inadequado, né? Porque eu costumo dizer que a criança ela vai se tornar aquilo que os pais acham dela, né? De uma maneira consciente ou inconsciente. Então, se os pais eles sempre falam, porque você é bagunceiro, nós não vamos, porque você só faz coisa errada, a criança ela vai internalizando que ela é bagunceira e faz coisa errada e vai virando uma bola de neve. Porque para corresponder às expectativas desses pais que têm essas falas, a criança sempre vai ser bagunceira, né? Ela sempre vai ser aquilo que os pais veem que elas são, né? Ela acredita naquilo, porque o pai é autoridade na vida dela, né? Sim. O pai é a mãe. Aí daí vem a importância também da gente elogiar a criança, né? Exatamente. Sim. Você valorizar os pontos fortes, quando chega de casa você olha o caderno, olha a agenda, acho que tudo isso ajuda, né? Ajuda. A criança Porque se sente importante. a gente está acostumada a falar muito o que é inadequado, né? Mas a gente não fala o que é adequado também, né? Então, por exemplo, a criança ela fez uma provinha na escola, ela está iniciando um processo de alfabetização, ela vem mostrar, isso mesmo, né? Normalmente a gente vê, isso mesmo, tem que ir bem. Então, quer dizer, não dá valor para o que é bacana e dá valor para o que é inadequado. E quando vem alguma coisa que vem lá um X de errado, daí faz aquele discurso todo, né? É um ser humano, né? Por mais jovem que seja, é uma coisinha pequena a mais que tem ali habilidades, inteligências. Muitas vezes tem ali os nossos talentos, os nossos defeitos. A gente tem que pensar muito nisso também, né? Sim. A gente tem que se olhar muitas vezes e ver por que a criança está fazendo aquilo. Será que a gente não fez? Como que nós somos educados? Acho que olhar um pouquinho para o nosso passado ajuda, né? Ajuda. Ajuda sem sombra de dúvida. É um pouco do que a gente disse, né, no intervalo, que é essa coisa que o fruto nunca cai longe do pé. Então, assim, muitas vezes a gente pode olhar para os nossos filhos e eles serem espelhos, né, do que a gente é, e aquilo muitas vezes não nos agrada. Mas daí o problema não é a criança, é como eu lido, né, com as minhas próprias coisas e não transfiro isso para essa criança. Justamente esse é um ponto muito importante. Eu estava lendo uma reportagem que acho que 80% das crianças que sofreram agressões violentas, não palmadas, tá? É outro assunto já, é um problema social grave. 80%, isso mesmo. Os pais sofreram no passado. Foram filhos de pais tiranos, agressivos, dominadores. E olha só, eu acho que até uma discrepância, né? A pessoa passou por isso, sabe o quanto foi sofrível, vamos dizer assim, e agora aplica no filho. Não é uma incoerência? Mas é o modelo que ele tem, né? É o que ele conhece enquanto educação. Foi o que aprendeu, né? Foi o que ele aprendeu. E assim, a gente vai dar para o outro, né? A gente vai dar para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu. Né? Na verdade, o que a gente aprendeu ou o oposto daquilo, né? Eu penso que a gente sempre vai pregar pelas polaridades. Então, se eu tive um pai extremamente autoritário, rígido, que me batia, de duas uma. Ou eu vou seguir exatamente esse mesmo modelo, né, e vou reproduzir, porque é o que eu conheço enquanto educação, a minha vivência, ou eu vou ser exatamente o oposto. E aí eu pendo para permissividade, então eu deixo tudo, porque eu não quero, com a desculpa de que eu não quero que meus filhos passem pelo mesmo que eu passei. Então, quando existe uma questão assim, muito polarizada, né, ou muito permissivo, ou muito autoritário, sempre a gente vai seguir esses polos e não o equilíbrio, né? Mas, gente, olha a complexidade da coisa, né? Como é difícil chegar num equilíbrio, que a Thalita está falando aqui. Se a gente teve uma família que nos agrediu, ou a gente vai ser igual, ou a gente vai ser muito boazinha. E não pode, né? A gente tem que ter muita consciência. É o famoso contar até 10, né? Se não der tempo de contar até 10, pelo menos até 3, né? Se o tempo for curto, que eu acho que isso ajuda muito, né? Com certeza. Sim. Meninas, muito obrigada, tá? Pela participação. Quem quiser encontrar a Val, onde acha? No www.filhosofia.com.br.
Valéria, terapeuta familiar, a Thalita, nossa psicóloga. Te acha onde, Thalita? No Facebook, Thalita Batista, ou então no celular 12 99209 2727. Muito obrigada, vocês estão convidadas, porque esse assunto ainda vai render outros programas, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigada pela sua participação. Continue mandando sugestão de assunto que você quer ver aqui no Viva Bem. Olha só, esse endereço de e-mail que você confere aí na sua tela é para você mandar a sua pauta, tá? Ajuda a gente a fazer o nosso programa para que ele fique ainda melhor e te ajude a crescer e a viver bem, que é o nosso tema. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo programa.